Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks. E aqui a gente fala sobre inovação, tecnologia, sociedade, sobre absolutamente tudo. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Essa pessoa me resgatou de uma época e foi oratória, autoconhecimento, terapia, amizade, foi um pouco de tudo. Jorge Sabino. Foi Nosso querido torcida e também. amado Jorge Sabino, maravilhoso, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que alegria estar aqui com você. E fala um pouco, a alegria é toda nossa, você nem imagina como eu tô feliz de estar aqui contigo. Você é uma pessoa extremamente especial na minha Você história. também. E fala um pouco pro pessoal aí, o que você está trabalhando hoje. A oratória foi onde tudo começou. E é impossível pensar em Jorge Sabino e não pensar em oratória. Mas hoje você vai muito além da oratória. A oratória foi minha porta de entrada em 2012. Na época, eu tinha acabado de me formar em radialismo no Senac. Tinha o sonho de ser ator. Então, fiz radialismo no Senac em 2011, lá em São Paulo, no Lapa Cipião, com a ideia de ser ator. Aliás, tinha ido um pouquinho antes para a Austrália, no ano anterior para a Austrália, para poder... A ideia era da Austrália, de Brisbane, na Austrália, ir para os Estados Unidos. Eu queria atuar em Hollywood, essa era a ideia, Uau! né? Se for para sonhar, vamos sonhar grande, né? Claro! Não deu certo, tive que voltar para o Brasil, então eu falei, então tá bom, então eu vou construir minha trajetória aqui no Brasil. Então o primeiro passo que eu dei foi estudar radialismo, porque eu já poderia começar a entrar no campo das artes pela voz. E aí me formei em 2011 e em 2012 o Senac me chama para dar um treinamento de oratória. E eu não encarava aquele treinamento de oratória como um freelance para poder ganhar uma grana extra, mas eu já atuava como apresentador para alguns trabalhos audiovisuais, comecei a fazer locução na sequência, já apresentava eventos, daí veio o treinamento de oratória. Então, nesse momento, eu via o treinamento apenas como um freelance. Mas o tempo foi passando, os anos foram passando. Depois disso, fui trabalhar como apresentador de MMA em Santa Catarina, rodei um pouco o país pelo canal Combate, né, etc. Voltei, quando eu voltei, eu comecei a empreender com treinamentos porque eu percebia que dava para ganhar um bom dinheiro se eu fosse a pessoa que promovesse o treinamento. Mal eu sabia que a oratória na minha vida tinha chegado para mudar a minha vida, né? Então, minha vida, embora tenha sempre permeado a comunicação, de alguma forma, eu via a oratória como uma ferramenta, não como um meio, não como um destino final. Entendi. Né? Então, em 2014, fui fazer Escola de Preparação de Atores Wolf Maia em São Paulo. E depois de 6 meses, indo muito bem no curso, eu descobri que depois de 15 anos de jornada, não era ator que eu queria ser. Então, tive uma quebra de identidade muito grande. Foram 15 anos construindo uma trajetória ao entorno disso. E eu fui começar a entender que a oratória tinha um papel fundamental na minha transformação em 2015, quando eu fui convidado para participar de uma formação em psicanálise, que eu nem sabia o que era psicanálise, mas por conta da oratória. Então, eu ia ser um dos professores de formação do curso, professor de oratória, e tive que fazer o curso para poder entender do que se tratava. E aí minha vida transformou. Então, hoje, eu não ministro somente cursos de oratória. Na verdade, ao longo da história, foram mais de 50 mil pessoas treinadas. Muita gente, né? No particular, em grupo e por aí vai. Mas hoje, eu percebi que assim, eu tinha que aumentar minha abrangência, ainda mais trabalhando no mercado corporativo, focado cada vez mais na cultura, na transformação cultural. Por que eu penso isso hoje e atuo dessa forma hoje? Porque além de oratória, são outros treinamentos de soft skills. E com o tempo fui vendo que não era só os treinamentos, eu tinha que ir uma questão mais estratégica. Sair do operacional, sair do tático e ir para o estratégico. Porque se eu quisesse, de fato, contribuir com uma mudança social, eu precisaria pensar em cultura. E daí hoje eu trabalho bastante ligado a isso, né? Como consultor em gestão comportamental e no desenvolvimento de cultura e transformação por meio das empresas. Sensacional. Aproveitando esse gancho de cultura, eu fui fazer uma imersão de marketing, enfim, e eu escutei uma frase, eu queria que você me falasse o que você acha disso, que toda cultura forte é excludente.
É verdade. Aquilo me tocou, porque eu falei, É verdade. uau! É verdade. Talvez, nos moldes de hoje, não seja algo bonito de se falar. Mas eu concordo. Independente de qual caminho que a gente siga, toda cultura forte, ela é excludente. Você concorda? Concordo. Eu concordo. Tem até um livro aqui, que tá aqui no seu cenário, do Comece com o Porquê, do Simon Sinek, né? Porque quando o porquê é muito forte, quando o porquê é muito claro e quando o porquê ele move as pessoas, invariavelmente as pessoas que não se sensibilizam ou não têm aquele porquê como um valor, elas não fazem parte desse grupo. Sim. Só que quem faz parte desse grupo vai querer fazer parte cada vez mais das empresas que têm esse porquê, que conversa com elas. Né? O que move o mundo são os porquês, e não o que ou o como. E por incrível que pareça, grande parte das empresas até hoje se preocupam muito mais com o que elas fazem, até como elas fazem, mas o porquê elas fazem, elas não sacaram isso ainda. Isso é fundamental para a transformação cultural. É o primeiro passo. E, assim, eu sinto muito que as pessoas, principalmente os mais jovens, quando... Eu digo os mais jovens, não por guerra Gen Z versus outra geração, não por isso, mas por talvez essa necessidade de se encaixar no mundo mesmo. Eu sinto que quando os mais jovens entram numa empresa e de repente eles não se adaptam pela questão do porquê ser diferente, né? Não tá na mesma vibe cultural e acontece. Eles não encaram com naturalidade. Eles entendem que a empresa tinha que mudar. Isso. E não entendem que, beleza, não fazer parte daquilo, tá tudo bem. Que faz parte do processo também você não se encaixar naquilo. Você sente isso também? Total. Que as pessoas têm essa dificuldade de entender que é normal não funcionar dentro de uma cultura? A pergunta, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer que eu parta do ponto de vista da geração Z em relação às organizações ou ao contrário? Não, da geração Z em relação às organizações. As organizações. Não só a geração Z, que agora a gente tem outras gerações aí mais novas, né? Que, se for ver, a geração Z tem quase 30 anos já. Né? Né? Mas assim, eu sinto que tem uma frustração muito grande, como se fosse uma rejeição. Nossa, eles não me querem, eu tenho que mudar aquilo. E não é isso. É que às vezes não funciona mesmo. São valores diferentes. E de repente você tem até valores parecidos, mas no meio do caminho você entende que aquele porquê não é tão forte para você. Total. Eu acho que eu tenho algumas formas diferentes de responder essa questão e talvez aqui compartilhar. Boa. De maneira mais prática e pragmática, sim, concordo com você. Eu acredito que cada vez mais as pessoas têm que entender que elas também têm que fazer um processo de recrutamento e seleção em quais organizações fazem sentido para elas. Exato. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas eu acho que cada vez mais elas têm, pelo menos as novas gerações, até a minha geração para cá, que a minha é Y, né? Apesar né? Então, somos, né? Eu sou 42, né? Então, para mim já faz mais sentido também. Hoje em dia não é com toda a organização que eu quero trabalhar. Embora eu seja um prestador de serviço, eu também não quero atender qualquer empresa. Né? Ela tem que estar alinhada com os meus valores. Isso. A geração Z, agora divagando um pouquinho numa teoria, cruzando alguns dados e trabalhando com essa geração bastante, há muitos anos, eu preciso trazer uma visão histórica. Então vamos lá. Você pega, em resumo, a Baby Boomer, que nasce ali no final da Segunda Guerra Mundial. Então essa Baby Boomer é uma geração que viveu esse pós-guerra, né? E alguns até a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, o que pairava no mundo era a escassez. Então, para eles, encontrar um emprego e ficar até o final das suas vidas era um valor. Eles casavam com a empresa. Eles vestiam a camisa. Por quê? Porque ninguém queria passar mais necessidade. Aí veio a geração X, os filhos dos baby boomers. Bom, eu não passo mais necessidade. Quem passou foram meus pais. Agora eu quero ir para o próximo nível. Então, vou fazer faculdade e fazer inglês, porque daí vou ter um diferencial competitivo. E aí tem essa geração que eles querem crescer na vida e ascender socialmente. Beleza. Aí pega a Y, que é a nossa geração. Eu nasci em 84, e você? 87. 87. Nossa, é mais nova que eu. Eu já sou jovem senhor, me respeita.
A Y pega a transição do offline para o online, a internet ainda discada, mas depois pega a banda larga. A gente passa a prestar atenção mais agora nas experiências, começa a se falar de propósito. E aí vem a Z. E a Z vem e praticamente ela já nasce no mundo globalizado, no mundo internet conectado, internet banda larga e acesso a muita informação. Só que tem um ponto específico aí, muito importante de dizer, social e antropológico da geração Z. Na década de 80, final de 70, década de 80, a Igreja Católica, que sempre teve um grande poderio no Brasil, o Papa libera a separação do marido e da mulher, porque até então a igreja, né, não permitia separação. Eu lembro que minha bisavó, que morava no fundo de casa, ela chorou muito quando o Papa fez isso. Mas acredito que o Papa estava de olho na sociedade, etc. e tal. O que a gente percebe? Depois disso, o número de separação aumentou vertiginosamente no Brasil. E aí, o que acabou se tornando muito comum, mulheres acabando sendo mães solteiras e por aí vai, teve uma mudança estrutural social. E elas foram para o mercado de trabalho, foram com tudo. Claro que também teve um movimento lá, feminista, de rasgarem os sutiãs, etc. Tudo foi uma questão histórica culminando nisso. O que acontece é que a estrutura familiar muda. Então, agora as famílias acabam sendo de pais e mães separados. Eu sou fruto disso. Meus pais se separaram Eu também. em 87. Você também? Em 87. Então, o que acontece é que, tá bom, antigamente, 70 para trás, a criança tinha a figura do pai e da mãe, mesmo que esse casal talvez tivesse os seus problemas. As crianças nem ficavam sabendo. Agora, a criança ou ficou com o pai, ou ficou com a mãe, ou ficou com alguém. Porque alguém tem que cuidar das crianças, porque o pai e a mãe estão trabalhando. Uhum. Tá bom, vamos supor que essa criança ficou numa escolinha. A tia da escolinha cuida de quantas crianças? Nossa, 30 pelo menos. Vamos colocar 30. Tá bom. Do 0 aos 7 anos é a fase da formação da psique dessa criança. Beleza? Beleza. É a matriz mental dessa criança. É como se fosse a fundação do indivíduo. Ela é a base de tudo. Como que você vai explicar para a criança de 0 a 7 anos que o papai e mamãe não estão juntos e que não podem ficar com essas crianças o tempo todo? Não tem como. Então, qual que é a percepção dela? Como que ela se sentiu? Abandonada. Sozinha. Abandonada. Sozinha. Rejeitada. Não amada. Não pertencente. Não tinha segurança, não se sente segura. Então, ou seja, na estrutura fundamental do indivíduo, é isso que está rodando no segundo plano. Né? Então, essa geração agora está compondo o mercado de trabalho. Então, aí se fala muito, é uma geração mimimi. Não é que é mimimi, vamos entender a história, vamos entender como isso impactou na formação desse indivíduo, e agora eu entendo emocionalmente esses indivíduos. O que eu preciso dar para eles se sentirem seguros? Sentido. Faz sentido o que eu tô falando? Faz. Direção. Sim. Estamos indo para lá. Vem cá, você pertence a isso. Vamos junto. É assim que eles se sentem seguros. Porque toda criança, nós somos crianças em corpos de adultos. É verdade. Eu sei que eu divaguei um pouco, mas fez sentido? Total. Nossa, absolutamente. Só que a gente também, enquanto empresa, a gente tem um limite. Tem um limite. De até onde a gente pode ir. E é aí que eu acho que a cultura forte excludente, ela acaba entrando em ação. E eu acho que a gente, enquanto empresa, fracassa nessa questão de comunicar com as pessoas que tá tudo bem você não fazer parte. Você só não precisa sair pela porta dos fundos. Vamos sair com maturidade. Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Eu posso precisar de você de novo e você pode precisar de mim. Ainda que em outras posições, em outras hierarquias, sob outros vieses, né? Mas eu acho que hoje, a gente, enquanto empresa, em termos de cultura, falta generalizado a gente fazer esse trabalho de conscientização. Que ninguém precisa brigar para discordar e não querer continuar junto, sabe? Perfeito, perfeito. É o saber separar.
Sabe, sabe aquele casal que separa, mas civilizadamente, Sei, sabe? sei, sei. Eu acho que falta um pouco isso no corporativo. Faz sentido, faz sentido. Agora, é um desafio para a gente. É um Até que desafio, claro que ponto a é. gente vai como empresa, até que ponto não. Agora, eu quero colocar um outro fator aí importante que também agora vem atingindo as empresas, que é a questão da NR1, NR1. com os riscos psicossociais. Ou seja, parte dessa demanda foi terceirizada para as empresas. Então, mas Sabino, como que a gente, enquanto empresa, veja bem, a gente é cheio de limitações. As, ó, eu tenho 39 anos. Não tô há 39 anos em uma empresa. Uhum. A minha vida é muito maior do que o meu trabalho. Consequentemente, por lógica, os meus problemas, na maioria das vezes, não são originados do trabalho. Uhum. Porque o trabalho, eu posso mudar se aquilo está me incomodando. Eu não estou amarrado àquilo para o resto da vida. Hoje as pessoas são qualificadas, o mundo é grande, as pessoas podem procurar outras oportunidades. Uhum. Mas eu acho tão covarde, tudo a culpa é do trabalho, tudo é o trabalho que me acabou. Eu tive burnout, você me conheceu nessa época, mais ou Sim, menos. sim, sim. Sabe? Eu não acho que a culpa é do trabalho. A culpa é minha de eu não entender quais são os meus limites. E Uhum. até onde eu vou e até onde eu não vou. Porque a escravidão já acabou há muito tempo. Ninguém é obrigado a fazer tal coisa. Uhum. Eu tenho essa dualidade, assim, essa inquietude dentro de mim. Eu queria saber, assim, como que você vê isso? Bom, eu sempre vou partir daquela base analítica que eu trouxe. Porque, de um lado, eu também lido com desenvolvimento humano, e Sim, do outro lado, meu coração está nas empresas e eu tenho que defender as empresas, porque eu sou um guardião das empresas, né? Então, sempre eu vou olhar para as empresas e falar, poxa, eu sou um guardião das pessoas, mas antes de tudo, sou um guardião das empresas. Porque as empresas são maiores, elas têm que permanecer vivas, né? Como que eu posso ajudar a perpetuar essa instituição para que mais pessoas tenham oportunidades no futuro? Só que do outro lado, eu vejo meu plantel. E é um plantel bastante. É como se fossem orquídeas. Dá trabalho de plantar. Não é em qualquer lugar que floresce. Tem algumas orquídeas que precisam de sol, há outras de sombra, e tem algumas que precisam de sombra e de sol. E eu tenho que estar lá para poder trocar de lugar ao longo do dia. E tem o momento certo de regar. Se eu regar demais, é ruim. Se eu regar de menos, é ruim. E aí, de quem é a responsabilidade? É complexa essa pergunta, é complexo. né? É A complexo. questão é a seguinte: nós precisamos, enquanto empresas, enquanto organizações, permanecer vivos, Sim, né? E tendo lucro. Senão a empresa não vive. Do outro lado, o que está abastecendo as empresas hoje são plantinhas, são orquídeas. E aí? Como que eu faço? Então, é difícil. Até que ponto vai minha responsabilidade? Mas até que ponto não vai? Porque eu preciso continuar vivo. Você entende? É eu como se fosse uma cobra entendo. comendo o próprio rabo, assim. E aí? Até que ponto vai, até que ponto não vai? Então, beleza. Eu acho que minimamente a gente precisa ter um cuidado com pessoas. E precisa colocar essas pessoas nos lugares certos para que elas floresçam. Agora eu estou Sim, no campo da psicologia positiva que estuda exatamente isso. Para elas florescerem, elas têm que, pelo menos em 75% do tempo, entrar em estado de flow, de fluxo, para poder ter alta performance, que eu preciso disso para manter a empresa de pé. Só que para fazer isso acontecer, eu tenho que ajudá-la a ser mais feliz. Mas como ajudar a ser mais feliz se as questões existenciais que permeiam esse indivíduo são muito profundas? É por isso que eu não tenho agenda mais para atender a empresa. e muitas vezes estão muito além do que a gente pode acessar. Ou não. Ou de repente, se a gente começar a olhar para isso e falar, beleza, eu posso fazer o meu melhor aqui. E eu posso também encaminhar essas, entre aspas, crianças em corpos de adultos a buscar uma terapia, fazer uma educação emocional nesse sentido.
Que a nossa geração não tinha. Até a nossa geração, a psicologia era coisa de louco. Terapia era coisa de louco. Tinha muito preconceito, né? Então, talvez a gente possa, minimamente, fazer um bom encaminhamento. Sim, Né? Mas a gente precisa dessas pessoas. sim. Né? Então, se a gente pelo menos tiver um propósito claro, se a gente pelo menos saber colocar cada pessoa dentro daquele lugar onde ela vai florescer e conseguir dar os estímulos corretos para que esse indivíduo, pelo menos, vá se desenvolvendo e vá criando uma autorregulação ou uma autorresponsabilidade, a gente já está fazendo um bom trabalho. Eu acho que o grande lance também é entender se o tempo que a pessoa precisa para chegar nesse nível de maturidade, a empresa funciona dentro da empresa. Pois é, concordo. Entende? Eu concordo. Porque assim, eu acredito na mudança das pessoas, de verdade. Mas às vezes, para uma pessoa mudar, ela vai precisar, sei lá, de 7 anos. Às vezes 20. Eu precisei de 40. Então, eu também. E aí E aí? Aí a gente não vai conseguir, porque o nosso porquê vai estar muito desalinhado. Vai ser muito desalinhado. Concordo. Você entende? Concordo. Agora, hoje eu vejo que a gente está entrando numa outra era de problema. Ai. Será que eu tô pronto pra responder essa? Tá. Qual que Com certeza. Aliás, eu acho que nenhum de nós tá. Ninguém tem a resposta. A gente tem sugestões, vamos dizer assim. Eu acho, pelo menos. IA. Que a gente tava falando. As pessoas confiando na IA. Eu trabalho com IA. Eu vendo tecnologia. Eu gosto de tecnologia. Trabalho há quase 20 anos com isso. Tá. Mas eu acredito que a inteligência artificial é uma grande ferramenta de manipulação. Tá. Em massa. Faz sentido. Veja bem. Faz sentido. Você confia no seu chat GPT. Vamos pôr o GPT. A sua amiga confia, o seu amigo confia, o Alê confia, eu confio. E com cada um ele vai falando de um jeitinho. Só que todo mundo tá confiando na mesma pessoa. Total. Que se traveste de diferentes linguagens e personas para poder chegar e falar na sua linguagem. Exatamente. Você sente o efeito disso na prática já? Sim. Como? Bom, você faz uma pergunta, a pergunta é enviesada. Se você começa a fazer perguntas que pegam o próprio ChatGPT na curva, ele, não sei se chegou até esse ponto. Chega um momento que ele fala, realmente eu enviesei nessa resposta. Ah, sim. E isso sem contar que o GPT, eu acho assim também, que a gente, enquanto empresa, a gente tem que tomar muito cuidado, incentivar o uso de ferramentas, mas ter esse tipo de debate. Por quê? O GPT, ele faz algo que a gente ama e que é péssimo pra gente. Você é ótimo. Uau, que incrível. Ótima pergunta. Né? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Uau, nunca tinha pensado nisso. Isso está incrivelmente bom. Entendeu? E quem cresce no conforto? Uau! Gostei da sua provocação. É isso mesmo. Então, eu acho que a gente, enquanto empresa, até mesmo para falar de cultura, porque isso pode, no médio prazo, eu acho que pode corroer a cultura de muitas empresas. Cultura social só, não só de empresa. A cultura social. Que primeiro vieram as redes sociais, né? Que a gente vê, o algoritmo mostra o que você gosta. Sim. Aí, na sua cabeça, todo mundo concorda com você. É verdade. Porque só mostra o que você gosta. É verdade. Agora, a gente subiu o nível da conversa. Porque agora, uau, a sua pergunta está perfeitamente, seu raciocínio está perfeitamente correto. Que pergunta incrível. Ou ainda, eu quero perguntar alguma coisa, quero um relatório, vou lá, pá, jogo tudo na IA. Ah, eu sou um gênio, fiz. Será? Achando que a IA é um oráculo. Você já pegou esse tipo de filosofia, assim? Você tá falando aqui, você tá me pegando. Ah, eu tô te pegando. Você tá me pegando.
Porque, assim, eu já tinha parado para pensar, assim, eu já tinha visto algumas análises, até o Karnal está fazendo algumas coisas nesse sentido, algumas críticas nesse sentido, outros filósofos também, outros formadores de opinião também. Mas no dia a dia, para facilitar a minha vida, como facilita a minha vida? Mas até que ponto, você tem toda razão, mas até que ponto também não usar, Não. Ela né? facilita no curto prazo, Uhum. eu acho. E você, enquanto mentor de tantas empresas, de tantas pessoas, você enxerga que as pessoas estão nesse vício, vendo a Não, IA como eu oráculo? vejo Ou as você acha que eles não têm Eu consciência do que vejo, está não tenho acontecendo? consciência. Pelo Não. menos nas empresas que eu faço parte, Sim. né? Então, com uma média de 7 empresas. Então, muitas vezes, eu estou levando, olha, a importância do uso da IA. Vai fazer um curso, vai lá, vai se preparar. E eu vejo já os líderes se movimentando nesse sentido. Mas, lógico que tem outros que já estão bem lá na frente, despontando, etc. Mas eu não vejo. Eu acho que isso é uma... Como você está dentro, você vê isso muito mais. Mas, pelo menos nas empresas que eu atuo, de Sorocaba, região, ainda não é uma prática cotidiana de usar pesadamente a ferramenta, né? Talvez nós estejamos enviesados também nesse ponto. Tá. Por quê? Porque a gente está envolvidaço dentro disso. E você muito mais do que eu, você é da área de tecnologia. 100%. 100%. Né? E hoje você está vendendo isso já. Uhum. Né? Agora, eu vejo também que é um caminho sem volta. Agora, Total. como a gente continuar se desenvolvendo cognitivamente, apesar da IA? Eu acho que essa é uma pergunta também, um desafio. Eu não tenho essa resposta, mas eu vejo que é fundamental. Talvez aquilo que se fala tanto nos últimos anos, né? Lifelong learning, a Uhum. importância disso. E eu vejo cada vez mais. Acabei de finalizar minha 5ª pós-graduação, Uau. né? Você já é PhD, né? Então, eu não vejo outro caminho a não ser continuar estudando para poder, inclusive, desenvolver um pensamento crítico de utilizar a ferramenta. Sensacional. Faz sentido? Totalmente. E você acha que as pessoas querem desenvolver o pensamento Não, de crítico? forma nenhuma. A massa não. Não, né? Mas nunca quiseram. A massa nunca quis desenvolver o pensamento Só crítico. que é esse o ponto. A gente fala da massa, mas muitas vezes a alta liderança faz parte dessa massa que não Total. quer. E aí Total. a gente tem um problemão Nós temos. Mas sempre tivemos esse problemão. da tartaruga no poste. Sempre tivemos esse problemão. Por isso que a gente que já ascendeu um pouco nessa visão, nessa consciência, cabe a nós fazer o nosso trabalho bem feito. E aprender a vender muito bem as nossas ideias. Porque quem busca constantemente o conhecimento, se a gente pegar um funil, comparando com um funil de vendas, lá na boca está a grande massa. Uhum. Enquanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, mais no fundo do funil a gente vai chegando e menos pessoas estarão lá. Não é? Sim. Então, nós que estamos lá embaixo temos que ter esse discernimento, mas sempre foi difícil vender. Mas você não Emplacar. acha que agora, assim, não. Eu sei que é natural do ser humano que agora é mais difícil do que era antigamente. Antigamente era melhor. A gente tem essa tendência, Sim. né? Mas eu acho que a IA tá mudando o modelo mental das pessoas Total. Mas como você enxerga essa mudança? para pior. Para pior. Para Em que pior. sentido? No sentido, como eu falei para você, da falsa sensação de inteligência. As pessoas se sentem extremamente inteligentes, só que na verdade elas não são. Tá. Até porque, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente sabe pouco. Meu Deus. Não é? É. Quanto mais a gente estuda, a gente fala assim, gente, como eu sei pouco, eu preciso estudar mais tanta coisa, mas não tem tempo para Vai dar isso. tempo. Vai dar tempo. É muita coisa. É muita coisa. É. Mas a IA, ela traz a certeza absoluta das coisas para tudo. E aí, de repente, dá errado. Uma pergunta que eu tenho feito para as empresas que eu atendo. Tá, beleza, você quer colocar IA. Mas a hora que dá errado, quem responde? Porque a gente não contrata só as pessoas. É muito bonito esse discurso, Sabino, que, vamos demitir todo mundo. Agora é só inteligência artificial. Imagina. Entendeu? É bonito, é lucrativo, esse discurso vende, porque ele ilude. Só que a gente não contrata, no meu ponto de vista, eu quero saber como que você enxerga, a gente não contrata
só grana, só lucro. A gente só ROI. A gente contrata accountability. A gente contrata responsabilidade. Que se der ruim, quem vai responder pelo ruim que deu? Agora, se der ruim, quem vai... A IA me instruiu a fazer tal coisa. Eu fiz, porque eu tô vendo ela como oráculo. Que é como a maioria tá vivendo. Quem vai responder? Eu acho que você já chegou na conclusão. É na pergunta que está a resposta. Porque no mundo de certezas, no mundo onde se olha para o retorno sobre o investimento que você trouxe, que é o ROI, o mundo que se torna, que olha para a grana, tudo bem, mas a conexão é entre humanos, né? Tudo bem. Então você faz a pergunta. A pergunta é a resposta. Eu acho que antes da gente... para a gente poder quebrar o status quo das certezas, a gente tem que fazer boas perguntas. Essa pergunta, por exemplo, é matadora. Tudo bem, e na hora que der errado? Você vai falar pro empresário, pra empresária, pro empreendedor. E na hora que der errado, quem responde? Você está quebrando o status quo. Não é? Então, eu acho que nunca foi tão importante saber fazer as perguntas certas. Até para você poder chegar e modelar melhor a solução que você vai entregar para o seu cliente. Não é verdade? É verdade. Porque muitas vezes nem o cliente sabe exatamente o que ele quer. É porque a gente é inundado também, né? De tanta coisa. É muita coisa. E todo mundo tá querendo vender. Todo mundo quer vender. E vem com discurso para venda. E a gente tá cansado. E a gente tá cansado, não aguento mais. É. Não é verdade? Então eu acho que, assim, duas coisas são fundamentais para esse mundo atual e que respondem às suas questões. É a arte de fazer perguntas. A gente vai para a maiêutica socrática na Grécia Antiga. Ai, fala mais. Né? Que é a arte de fazer perguntas. Gosto. Né? Então, a mãe de Sócrates era parteira e ele deu o nome de maiêutica socrática, a arte de fazer perguntas, como se fosse um processo de fazer... você parir uma ideia. O que faz com que você consiga parir uma boa ideia é a pergunta e não a resposta. Então, esse é um ponto importante. E para parir dói. E para parir dói. Porque você vai ter que pensar em coisas que você nunca pensou, porque você nunca se perguntou determinadas coisas. Então, uma pergunta boa, você sabe como uma pergunta foi boa? Quando você pergunta para a pessoa e ela vai levar uns 30 segundos a 50 segundos para responder. Sabia disso? Não sabia. Porque é o tempo que vai levar para criar uma nova cognição. Uau. Olha que interessante, entre neurônios. Você faz a pergunta, a pessoa fica em tela branca, em tela azul assim, ó. Muito bom. Ela não sabe responder. E daí, quando ela consegue encontrar uma resposta para aquela pergunta, aí você começa a parir a ideia. Então, olha, se você chegar nesse ponto de saber fazer boas perguntas, você consegue enxergar em respostas que nunca chegou. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é você ter o pensamento crítico. Ai. É uma habilidade fundamental em épocas de IA. Porque vem as respostas. As respostas vêm enviesadas, como você falou. Não é verdade? Total. Total. E existem vários interesses nessas respostas enviesadas. Com certeza. Tudo bem? Partindo desse pressuposto, o que vai te livrar dos vieses que a própria IA vai te trazer são as perguntas. Então, a liberdade está nas perguntas, não está na resposta. Uau. Se você só engolir o que vem, você vai ficar enviesado. Agora, se você fizer as perguntas certas, você consegue chegar a respostas que a IA não dá para qualquer pessoa. Uau. Não faz sentido? Totalmente, total. Por isso que as mesmas ferramentas não trazem os mesmos resultados. Não traz os mesmos resultados. Não é verdade? Sensacional. Até para você modelar o negócio aqui, a solução que você vai entregar, são as perguntas. Sensacional. Existe, assim, em toda a sua experiência, não sei até se cientificamente existe alguma coisa assim, alguma forma de você aprender a fazer as perguntas certas? Existe algum meio? Pergunta de $1 milhão. Bom, quais foram as... eu nem sabia que não sabia. Começa aí. Né? Aí, com a minha jornada, eu passei a saber que não sabia. E daí já foi um caminhão, um grande caminho percorrido. Porque uma vez que você sai da extrema ignorância e você passa a saber que você é ignorante, você já evoluiu. Já evoluiu. E aí, quando você passa a saber que sabe, você cai num processo ainda mecânico de fazer as perguntas.
Eu tô na programação neurolinguística agora, tá? Uhum. Eu não tô nem na filosofia. E aí, quando você nem lembra mais que sabe, simplesmente sabe, as perguntas vão emergindo de você porque você já aprendeu a lógica das perguntas. Mas como que eu aprendi a fazer isso? Em primeiro lugar, na psicanálise. Olha só. Porque a psicanálise é a arte de fazer perguntas e ouvir. Então, na psicanálise, eu aprendi a fazer as perguntas e a ouvir. Porque quando você ouve, as pessoas vão dar de bandeja todas as dores e necessidades que elas têm. Verdade. E aí tem a escutatória, hoje tem até curso de escutatória. Uau, não sabia. Escutatória. Escutatória. Gente, achei isso incrível. Escutatória. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. Ninguém quer escutar. Então, olha que interessante. Se você aprender a fazer a pergunta certa ou as perguntas certas e aprender a ouvir, muitas vezes até o som do silêncio, você vai chegar em respostas que você não chegaria por conta da sua necessidade de falar e de ser ouvido. Olha que interessante, né? Nossa, genial. Tá fazendo sentido o que eu tô isso. falando? Totalmente. E depois... Eu tô na tela azul nesse momento. Tá na tela azul? Eu tô na tela azul. E depois eu comecei, lógico, eu fui estudar o coaching. Então, fui até o último grau do coaching, que daí o coaching, ele tem como raiz não a psicanálise, mas tem como raiz a psicologia comportamental, cognitivo-comportamental, ferramentas também dos negócios, do business, etc. Juntou uma série de coisas e criou uma metodologia chamada coaching, que também é pergunta. Uhum. E daí eu comecei a perceber que cada vez mais eu tinha que aprender a fazer perguntas. Muitas vezes, para eu poder ajudar você a se desenvolver, não adianta eu chegar a te dar as respostas. Se eu fizer isso, eu estou fazendo um desserviço no seu desenvolvimento. Por quê? Porque eu tenho que parir as respostas dentro de você. Então, antes da gente entrar aqui no ar, eu comecei a fazer uma série de perguntas para você, não foi? Foi, verdade. Até trouxe o conceito outro para gerar uma reflexão, mas não dei resposta nenhuma, só gerei reflexão. Sim. Uma das perguntas que fiz: se no veneno está um antídoto, qual que é o antídoto do veneno que você vive hoje? Olha que pergunta boa. Aí você foi lá pra cima, foi pensar nas respostas. Eu não sei que a resposta chegou, porque tem que fazer sentido pra você e não pra mim. Percebe? Já me perdi. Mas é isso. Consegui responder? Muito bom! Eu já nem sei mais onde a gente tava. Mas eu sei que eu tava dentro. Maravilhoso! Eu tava dentro do escopo. É. Mas é isso mesmo. Cara, mas sabe que assim, você diria que para você fazer as perguntas certas, você tem que ter autoconhecimento? Total. Porque são as perguntas que eu tive que fazer pra mim. Primeiro. Pra encontrar sentido pra mim. E daí eu tenho que trazer uma outra dúvida que eu também sempre tive. Falei, poxa vida. Tá, eu entendi. Até tem um meme da internet, no Instagram, que eu vi assim. Pô, quer dizer que até os 40 anos, todos os problemas que eu tive, agora, dos 40 em diante, eu tenho que aprender a resolver os problemas? É disso que se trata a vida? Não é verdade? Ai, que pena. Todas as berebas, agora tem que resolver. É isso aí, você vai ter que resolver. Então, as perguntas que eu tive que fazer pra mim, pra encontrar os meus próprios sentidos, o porquê das minhas dores existenciais, minhas dores da alma, e as respostas que fui enxergando, fez com que eu aprendesse, quando alguém está diante de mim, a fazer o mesmo para essa pessoa. Porque nós somos a própria matéria-prima da nossa própria vida. Sim. Não é? Porque você é um ser humano, eu sou um ser humano. Só que as questões existenciais que você tem são diferentes das minhas. Uhum. Talvez elas se coincidam em alguns momentos, mas o que nos resta é aprender a se virar com o software que a gente tem e com o hardware que a gente tem. Sensacional. Não é verdade? Aham. E daí, no meu caso, em determinado momento, que eu fiquei extremamente obeso, eu falei, caramba, meu hardware tá em pane. Tá E complicado. daí começou a pegar o software. Eu falei, gente do céu, se eu não melhorar esse hardware, o software não tem como fazer o upgrade. Tá fazendo sentido? Total. Você passou por isso também? Oh! Eu falei, cara, e aí agora? Meu, agora você vai ter que consertar o hardware. Mas como faz isso? Meu, você vai ter que ter um endocrinologista, você vai ter que ter uma nutricionista, você vai ter que fazer terapia, você vai ter que... Eu falei, nossa, como é que eu coloco isso na minha vida? Ah, você vai ter que organizar a sua vida.
Mas como que organiza a vida? Começa com o tempo, porque o tempo é finito. Então uma coisa está atrelada à outra. Mas sempre foram os mentores. Então, na nossa conversa anterior, antes do ar, a vida é bastante solitária. Temos como missão transformar em solitude, porque se a gente tropeçar ali, a gente se torna só. E aí é muito triste. E é muito triste. Já estive nesse lugar, Eu também. né? Algumas vezes, inclusive. Mas tem alguns momentos que eu vejo que, assim, se não fosse aquele momento de solidão, eu não teria aprendido coisas que eu aprendi também, né? Mas o que enriquece é a troca com outros humanos. E daí Harvard chegou numa conclusão. Você sabe que o curso de felicidade é o curso mais concorrido de Harvard? Juro, nem sabia que existia. É. Que está dentro do campo da psicologia positiva. Que estuda como tornar o ser humano mais feliz. Uau! E atingir o bem-estar. É o mais concorrido de Harvard. Beleza, porque o que a gente quer no final das contas é ser feliz. Todo mundo quer. Não é verdade? Sim. E daí, eles descobriram que um dos fatores fundamentais que te leva à felicidade são os bons relacionamentos. Porque o ser humano é um animal social. Ele precisa conviver em sociedade. Sim. Então, você estava corretíssima quando você trouxe aqui, antes da gente entrar no ar. Mas você tem que compartilhar, né, Sabino? Você tem que compartilhar, concordo com você. Muito embora a sua vida é só. É só. É só. Mas assim, não precisa ser abandonada, Não. né? É. Você tem que saber que o processo é você com você mesma. A ajuda de Deus sempre segurando sua mão. Sempre segurando sua mão. Mas que você não tá abandonada no caminho. É isso. E não se abandonar é a primeira etapa. Exatamente. Porque se abandonou, acabou todo o resto. Exatamente. E quando a gente traz isso para o contexto organizacional, é muito curioso. Porque se você, enquanto liderança, enquanto criador da cultura, você tem esse nível de clareza mental, você não vai querer fomentar atrito entre as pessoas, você vai querer união entre as pessoas. Porque você saiu do sistema. Você olha de cima. Diferente de muitas empresas que falam, não, é bom que todo mundo não se dê bem. Gente, eu acho isso um horror. Isso é velha economia. Cara, isso é ridículo. Ridículo. E rola muito ainda, viu? Rola. Uma pena, mas rola. Entende? Então, assim, é importante. Como que eu vou entender de venda? Venda é gente. Sim. Se eu não entendo de mim. Total. E aí, como eu vou querer que um colaborador entenda a minha cultura se nem eu me entendo? É isso. Como eu vou querer que o colaborador mude em prol do meu porquê se nem eu tô no meu porquê? É isso. Já resumiu tudo. Não é? Toda a nossa conversa está resumida nisso aí. Para, que é isso? É verdade. É fato. Mas não é? Como que você, magnético do jeito que você é, consegue trazer isso de forma emocional e leve nas empresas? Tem uma resposta rápida e boa. Não vou Uau. devagar muito, eu prometo. Ah, imagina, gente, você não divaga, é Tem- maravilhoso. Tem uma frase do Nelson Mandela, Ah, que passou 27 anos preso, lá na África do Sul, no apartheid, etc. e tal. Depois ele saiu da cadeia e ele se tornou presidente da África do Sul. essa história me dói, sabia? Eu acho linda. É linda, mas assim, me dói pensar que uma pessoa como ele ficou tanto tempo presa. Mas ele precisava desse tempo para ele entender coisas e evoluir. Era a história dele. O bem mais valioso é essa história dele. E ele ficou marcado na história. Sim. Olha a frase que bonito. Abre aspas. À medida que você vence um grande medo, a sua presença liberta o medo dos demais. Uau! Como isso responde à sua pergunta? Nossa, quando você quando você reconhece que você tem medo, de repente, de ser traído dentro da empresa, criando divisões. Isso é um horror. É um horror. Isso é só medo. E quando você vence isso, o que acontece? Você liberta todo mundo. Todo mundo. Compreendeu por que a gente tem que evoluir? Muito. Você sabe como que eu enxergo as empresas?
como a junção de vários clãs, várias tribos, que na sociedade não se misturam. Pessoas de diferentes religiões, diferentes crenças, diferentes valores, que guerreiam entre si muitas vezes na sociedade, que mudam de calçada para não se conectarem. Nas empresas elas se reúnem, porque a empresa é um ambiente democrático, tem todas as crenças, credos, cores, etnias, valores. E aí a gente tem que fazer dar certo. Você já pensou se eu fosse um cara preconceituoso, lidasse com desenvolvimento humano, como seria? Nossa, Mas não. Eu trafego por todas as religiões. Eu estudo, eu assisto. Eu vou pro evangélico, eu vou para todas as outras. Vou pra filosofia, vejo como que é o modus operandi, como que eles pensam. E daí, a minha função dentro das empresas é conversar e traduzir minha linguagem para cada clã. E fazer tudo isso funcionar. Como eu já trabalhei esses preconceitos dentro de mim, quando eu chego nas empresas, eu não estou sustentando o preconceito. Eu estou sustentando a saída de tudo isso. E daí a filosofia me trouxe a linguagem de saída e que une todo mundo. Que são as virtudes e valores. É o desenvolvimento de virtudes. Quando a gente foca no desenvolvimento de virtudes, como, por exemplo, transcendência, sabedoria, humanidade, generosidade, coragem, a gente fala com todo mundo. Olha que interessante. Fez sentido? totalmente. Mas você acha que todo mundo está aberto ao desenvolvimento de virtudes? Não é uma questão de achar, da sua vivência. Eu acho que existem diferentes níveis de evolução que eu vejo. E até a questão cognitiva, né? Isso é importante. E eu preciso ter a compaixão com isso e olhar com um olhar de carinho e da alma. Saber que, assim, todo mundo tem potenciais e eu preciso respeitar os potenciais de cada um. Né? Sim. Nem todo mundo nasceu para ser CEO. Nem todo mundo nasceu para ser podcaster. Nem todo mundo nasceu para ser treinador comportamental. Mas nasceu para fazer aquela questão. Pode subir, ou de repente não. Mas E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ela floresce ali. Olha que maravilhoso. Né? É. A gente está na época da alta performance. A qualquer custo. As pessoas buscando até biohacking para mais performance. A um custo altíssimo, muitas vezes. E eu acho que a chave é justamente isso que você falou. Entender que, às vezes, o outro não precisa ter essa performance que você está buscando, que você quer. Não. Se fizer aquilo e fizer bem feito, tá ótimo. E já é performance para aquela pessoa. Sim, entender os limites das pessoas. É isso aí. E de repente performance para aquela pessoa é não ter a relação que nós temos com o trabalho. O trabalho é só uma fonte de renda. Porque eu quero ser alta performance sendo um bom pai. Sendo uma boa mãe. Exatamente. Olha que valor bonito. Não é um valor bonito? É um valor bonito, é um valor nobre. Eu tenho uma prima que ela vem de uma família bastante abastada e podia construir um futuro brilhante como empreendedora, tocando os negócios da família, mas ela falou assim, não, eu vim para ser mãe. Eu quero ser mãe. Eu quero cuidar bem da minha família. Eu gosto disso. É aqui que eu floresço. E esses dias ela estava postando lá as plantas que ela estava cuidando do jardim dela. Eu mandei mensagem para ela, você é maravilhosa. Você me ensina um dia a cuidar das plantas como você cuida? Porque só quem tem muito amor ao cuidar das plantas faz com que aquelas plantas floresçam. Sim, é verdade. Não é verdade? É verdade. A minha avó sempre falou isso pra mim. Não é? Não é bonito? Isso não é alta performance? É. Pra mim é alta performance. É. Eu acho que hoje, Sabino, dentro das empresas, falta as posições de liderança entenderem que, às vezes, não é todo mundo que vai conseguir entender o que precisa naquele momento. Uhum. Entendeu? Tipo assim,
Olha, a gente precisa esticar mais nesse momento. Algumas pessoas não conseguem. E a gente tem que respeitar isso. É fato. Algumas pessoas não conseguem passar daquilo, então não força. Porque vai dar ruim. Só que para isso, eu já errei muito nisso. Então, assim, para isso... Porque antes eu pensava assim, nossa, as pessoas têm que querer que nem eu quero. Porque isso daí, a gente tem que querer para frente. Hoje eu já entendo que não é todo mundo que quer a mesma coisa que eu quero. Total. E tá tudo bem. Só que a maioria das pessoas da liderança, elas não aceitam isso. E aí a gente fica naquele cabo de guerra, sabe? Você sabe, você é uma empresária. Sim. É natural que você queira tudo isso. Porque você veio de fábrica com uma tração. Você é uma locomotiva. Tem vários vagões atrelados a você. Você tem que ter tração. Agora, quem tá lá para trás não tem que ter tração. Às vezes a pessoa nem quer. E Não tá tudo quer. bem. E tá tudo bem. A gente só tem que ter o discernimento, a sabedoria. Eu não vou colocar uma pessoa dessa numa posição de liderança. Não vai, e tá tudo bem. E tá tudo bem, só que na cabeça dela também tá tudo bem. Então, mas daí tem que saber explicar. Não é verdade? Como explicar isso, E falar Sabina? na linguagem dela. É simples. Você pode aplicar ferramentas, você pode fazer um alinhamento de expectativas, você pode falar assim, tá bom, para você chegar a ser líder, você precisa passar por essas etapas aqui. Você tá disposto? Está disposto? Está disposto a pagar esse preço aqui? Porque se paga um preço alto. Não é glamour ser líder. Não. Você vai triplicar o trabalho, cara. Às vezes vai ganhar a mesma coisa. Talvez quinhentão a mais. Né? Eu só trabalho com líderes. A grande maioria das pessoas que eu trabalho são líderes. O líder é aquele que vai receber ligação no final de semana. É aquele que vai trabalhar no Natal, meu. É aquele que vai passar todo mundo de férias, ele vai receber ligação todo dia. Exatamente. E aí, está disposto a pagar esse preço? Tá tudo bem. Então tá bom. Fora isso, tem que desenvolver todas as capacidades, habilidades e competências necessárias para exercer a função. Tá disposto? O jogo é bruto. O jogo é bruto. O jogo é bruto. Então, por isso que se não tiver um propósito claro, né? Principalmente para o indivíduo, Sim. do que ele quer para a vida dele, não é a grana. É quanto você está disposto a pagar. A fazer o que tem que ser feito. Mas quem é líder de verdade não tem muita escolha, né? Não. Você não tem escolha, Eloá. Não. Eu não tenho escolha. A gente não tem escolha. A gente tem que fazer o que tem que fazer, meu. Mas para formar novos líderes, muitas vezes a gente tem que fomentar essa reflexão. Porque às vezes a pessoa quer ser líder, mas ela não tem nem consciência de que tem esse outro lado. Porque muitas vezes a mídia, as redes sociais também pintam que é só glamour, viagem, né? Porque, vamos combinar? Instagram, por exemplo, é um recorte da nossa vida. Você não vai abrir o Instagram e falar, gente, hoje deu tudo errado, que vontade de desaparecer, ir para Marte e ficar lá. Você não vai falar isso. Não vai. E como vivemos numa sociedade de mídias sociais onde a comparação predomina, já é uma outra conversa, já é um outro podcast. Eu diria que talvez o curso de Harvard, esse curso que eu nem sabia que existia, de felicidade, ele se resumiria na minha cabeça simplista a uma única coisa. Elimine a comparação. Mas como fazer, não? Não, eu acho humanamente impossível, porque a comparação eu acho que é intrínseca. É intrínseca à existência. Né? A gente compara, é natural. Olha, hoje, igual você falou, hoje eu tenho tantos quilos, mas... não, mas tá bem, porque isso foi o máximo que eu já consegui chegar. Agora, se eu for comparar com o colega aqui... Caramba, tô uns 20 a mais do meu amiguinho do lado. Caramba. Por isso que a gente tem que sempre buscar alguém, né? Sempre. Mas principalmente o autoconhecimento sempre permeando, senão você se perde de si. Né? E você faz esse trabalho também de dar suporte aos líderes, né? Total. Eu acho que todo líder precisa de um apoio. Porque é uma vida bastante solitária da liderança. Sabino, Você vai subindo, isso tanto dentro do ambiente corporativo quanto dos empresários e empreendedores. Sim. Ouso dizer que os empresários e empreendedores são mais sós do que quem está no ambiente corporativo. Sim, são. Mas ainda assim é só.
que você começa a ter que ser a locomotiva. Tá, aí você tem que alimentar todo mundo, trazer tração para todo mundo, motivar todo mundo. Daí quem motiva você? Né? Da onde você busca inspiração, motivação? Como que você faz? Uau! E aí, se não tiver muito claro o que te motiva, por que você está fazendo o que está fazendo, você se perde de si. E aí, quando vem o burnout, por exemplo, porque você tem que estabelecer limites, né? Que também é auto-amor. Uhum. Enfim, é muita coisa. É muita coisa. Mas é gostoso. Assim, para a gente finalizar aqui, qual o conselho que você dá? Eu sei que é difícil esse lance de conselho, né? Tudo é tão temporário, mas qual conselho você dá para quem está entrando no mercado agora? Vou contextualizar um pouco o que eu penso, tá? Eu penso que a gente está na era da IA, que infelizmente a IA já está tomando o lugar de muita gente da entrada, Tá. né? Assim, com pouco nível ou nenhum de experiência, tá? E eu ainda vejo muita discussão nas redes sociais das pessoas. Ai, o que faz um estagiário? O que faz não sei o quê? O que eu não posso fazer isso, que é muita coisa para mim e tal. Qual o conselho que você dá tanto para a empresa lidar com isso, quanto para as pessoas que eu sinto hoje que as pessoas que mais precisam desse tipo de instrução são essas pessoas de entrada, os estagiários, os júniors, que talvez eles não estão se dando conta de que esse tipo de discussão está fomentando com que eles fiquem no local que eles estão e não evoluam para outro. Porque a IA hoje, ela quebrou a barreira da execução. Tá. Ela executa muito. A execução meio que virou commodity. Então, se você não for pau patrão da obra, sabe? Não tiver ali disposto a dar o seu melhor mesmo para você ir para o próximo nível, você vai ficar para trás, no meu ponto de vista. Então, o conselho seria para quem está começando. Para quem está começando e, assim, qual que é o papel das empresas hoje nisso? Tipo assim, você acha que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização, mas ao mesmo tempo que eu penso em fazer isso pode soar como algo, nossa, exploratório. Você entende o paradoxo, assim? Se você fizer um trabalho de conscientização, da IA quebrando a barreira da execução, pode soar como exploratório. Se você não fizer, você sabe que essa barreira de entrada aí já, o pessoal que está começando já ficou para trás. Tô tentando pensar na persona. Aquela pessoa que está começando, aquela pessoa que está concorrendo com uma IA, que muitas vezes vai fazer as questões operacionais, e essa pessoa precisa adentrar o mercado de trabalho. Sim. É essa pessoa. A gente tem muita gente aí hoje. Muita gente aí hoje. Sim. E essa pessoa, então, tem hoje como desafio a IA, mas também tem como desafio a questão da necessidade de pertencer, de propósito. Essa pessoa que eu estou falando. Não, a pessoa que olha para o mercado e fica assim, eu quero trabalhar, mas não muito. Ah, tá bom. Sabe? Que fica na barreira da função. Do vou ou não vou? Isso não é minha função. Ah, Não é vou minha fazer função. porque isso não é minha função. Já ouvi isso daí. Já vi bastante acontecer. Eu também. Essa pessoa, ela poderia olhar com um olhar de curiosidade para a vida. E para as possibilidades que a vida traz. Que profundo isso. Olhar de curiosidade. Né? Porque quando a gente chega com um conceito muito pré-estabelecido, a gente fecha para as possibilidades que a vida está trazendo. Olha só, eu comecei como office boy, eu tinha 11 anos de idade, pela Guardinha Mirim. Na sequência, eu fui empacotador de supermercados. E depois eu fiz Senai e me formei como mecânico industrial. Então eu sou mecânico industrial também. E olha só que coisas diferentes, né? Mas essas coisas diferentes que vivi, hoje me possibilitam fazer as coisas da forma que eu faço. Porque, por incrível que pareça, as capacidades e habilidades que eu desenvolvi e as competências sendo office boy, até hoje eu utilizo. Com 11 anos de idade eu comecei. Então, eu acho que vale a pena essas pessoas começarem a comer a vida com colher para caber mais na boca. Eu acho que essa seria a minha fala.
Degustar a vida, né? Sensacional. Deguste a vida. Né? A vida é o que acontece, Agora. não o que você quer que seja. É. Olha que delícia poder bater esse papo com você. Segunda-feira à tarde. Que delícia. Delícia minha. Tomar uma água aqui, bater um papo aqui nesse ambiente gostoso. Tem o nosso amigo aqui gravando, esqueci o nome dele, o Alexandre. Alexandre. Olha que sorrisão bonito. Leão É a fofo. vida acontecendo. Né? Sensacional, Sabino. Muito obrigada. Obrigado pela honra. A honra é toda nossa. Incrível. A gente nem vê o tempo passar quando tá conversando com você. Entrei aqui em flow aqui com você. É sensacional falar contigo, gente. Eu amo demais. É um papo muito profundo e muito, assim, verdadeiro, que parece que tira a gente, assim, que dá tela azul o tempo todo. Tem. Exatamente, tintim, assim. Muito bom. Você imagina viver assim? É muito bom. É, muito louco, mas tive que aprender a lidar com essa sensibilidade toda, essa profundidade toda. Pra não cair em depressão também, né? Que senão você fala assim, gente, eu não sei nada. Eu sempre flertei com ela, né? Aliás, ela tá aqui do lado agora, inclusive aqui, e agora eu mantenho ela próxima. Daí eu me divirto mais. Mas isso é habilidade dos bons. Mas foi uma jornada. É Graças a Deus. jornada, não é destino. É isso. É isso. Muito obrigada, Sabino. Obrigado. Gratidão eterna. Gratidão. Vamos fazer outros episódios aqui Vamos incríveis. Vamos fazer. Obrigada, pessoal. Faz um ternário você também.